Nascida em Cuiabá, Ana Rafaela cresceu em uma família de músicos e estuda canto desde a infância. Aos 11 anos, entrou para um coral e na adolescência aprimorou suas habilidades artísticas com diversos cursos, entre eles o de teatro. Ana é um talento cuiabano, uma mulher que nasceu com o dom para a arte. A história dela você confere agora no quadro Perfil. Bem que eu podia entender porque sua companhia sempre faz tão bem. O seu abraço misturado com o sorriso e os olhos faz meu corpo quase... Desde os 5 anos, Ana Rafaela já mostrava seu talento para a música. Aos 11, se profissionalizou. Cantora de MPB e músicas românticas, Ana se inspira principalmente em expressões brasileiras, como Elis Regina e Sandy. Histórias totalmente diferentes, mas que em cada lugar me inspiram de uma forma, seja na postura, seja na entrega musical, seja na dedicação, né, no ofício de ser uma cantora, de ser uma intérprete. Mas outros nomes como Maria Bethânia, Gal Costa, Paula Fernandes, Ana Carolina, muitas outras grandes cantoras brasileiras, né? Artistas regionais também sempre me inspiraram muito, referências internacionais, grandes vozes, né, que já passaram pela humanidade. Para este ano, a cantora vai reavaliar a carreira e fazer planejamento de forma a se repaginar. Com a pandemia, Ana conta que aprendeu a ter mais compreensão. É muito bom que a gente reavalie as nossas ações no mundo, a forma como a gente se relaciona com a nossa família, com o nosso corpo, a nossa mente, a nossa espiritualidade, a nossa profissão. E que a vida é movimento, né? Apesar de ter que ficar dentro de casa, tem um turbilhão de pensamentos que nos atravessam, de emoções que a gente tem que aprender a lidar. No mês dedicado às mulheres, Ana Rafaela contou ao Papo com Ela sobre os desafios na carreira. O mercado ainda é dos homens. Aqui é um ambiente ainda bastante masculino, não que seja uma coisa ruim, mas eu vejo uma necessidade de mesclar um pouco mais esse time, né, inserir mais mulheres, e não só músicos homens, técnico de som, técnico de luz, holds, produtores musicais. A gente tem que deixar um pouco mais colorido isso, assim, possibilitar que mais mulheres brilhem, né, nessa caminhada. E a outra coisa, eu acho que é que a questão do envelhecimento, né, da mulher é ainda muito delicado no âmbito artístico, assim. Acho que o mercado é um pouco cruel e, enfim, cada vez está ficando mais jovem, né, o padrão de artistas em que as pessoas buscam investir essas novas redes, né, o consumo da música feito de uma forma bastante superficial e marqueteira, assim, né. Não sei, é ainda bastante delicado lidar com o envelhecimento, com marketing digital, né, também. E, enfim, o mundo é um rolo compressor, né? A gente tem que ir correndo atrás de tudo. E basicamente seria isso, a forma como eu observo ainda os desafios. Pode ser que eu mude bastante de ideia, mas eu vejo ainda um pouco assim. Mãe de 2 crianças e dona de casa, Évila Ferreira lançou o livro de crônicas Mãe Também Precisa de Colo, em que narra sobre a maternidade com uma pitada de humor. A obra foi escrita ao longo de 2020, durante o período mais rígido das medidas de biossegurança contra o novo coronavírus. O livro conta com 26 crônicas que retratam o dia a dia de uma mãe com 2 crianças de 8 e 10 anos. A obra busca inspirar outras mães que estão começando e muitas vezes sem uma rede de apoio, se sentem sozinhas e desanimadas nessa missão que é a educação dos filhos. Eu acredito que só uma mãe pode entender os dilemas de outra mãe. E quando eu expresso situações que eu vivi com os meus filhos através de crônicas,
Na verdade, eu quero mostrar para as outras mães a realidade, como é comum, né, as realidades que às vezes a gente enfrenta e acha que acontece só com a gente. Então, a ideia é inspirar as outras mães, né, a saberem que outras também passaram por aquele caminho e que elas vão vencer. Mãe de 2 crianças e dona de casa, Évila escreveu as crônicas ao longo de 2020, durante um dos períodos mais severos contra o coronavírus. A narração da maternidade nasceu da rotina dela com os 2 filhos. Eu comecei a escrever esse livro, na verdade, há 10 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha. A Laís, ela tem hoje 10 anos. E à medida que eu ia passando algumas situações com ela, eu sentia a necessidade de desabafar, de escrever. E comecei a registrar isso em um blog. Com o passar do tempo, eu deixei esse blog de lado e esqueci totalmente dele. E no ano passado, com a pandemia, né, que potencializou tantas coisas na nossa vida, eu, então, junto com meu esposo, a gente teve a ideia de registrar num livro todas essas situações que eu vivi. Então, o livro tem crônicas, né, de situações que eu vivi com as crianças bem pequenininhas, bebês, e também situações atuais, inclusive situações que a gente passou durante a pandemia. A mudança drástica dentro de casa com as crianças e o cansaço mental fez com que Évila entendesse que mãe também precisa de colo. O colo que eu sempre direciono e que eu descobri na minha maternidade, que foi assim o sustento, é o colo de Deus, né? Todas as crônicas eu direciono para que a mãe busque a Deus, para que ela consiga exercer a sua maternidade com tranquilidade, né? Naquele momento que a gente se vê perdida, sem respostas, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Minha filha puxou o cabelo da amiga e está com essa mania. O que é que eu vou fazer agora? Então, é nesse momento que eu direciono para o colo, que é Deus. O livro tem 300 exemplares impressos e Évila já tem planos para os próximos livros que vai lançar. Eu descobri que escrever é o meu propósito. E, nesse sentido, eu pretendo continuar atendendo a outras mães também com as minhas experiências. Eu já tenho outro projeto para escrever esse ano ainda. O Mãe Também Cuida de Si, que fala sobre o autocuidado. Porque o que acontece muito na maternidade é que a gente atende às necessidades das crianças e as nossas vão preenchendo os buracos quando dá. E com o passar do tempo, elas podem desaparecer. Então, esse cuidado com a gente, ele pode desaparecer. Então, esse segundo livro, ele vai ter essa ênfase da mãe e do autocuidado que ela precisa ter. Já ouviu falar em sabotadores mentais? Certamente já caiu nessas armadilhas e nem se deu conta. Cair nas ciladas mentais proporcionadas pelos sabotadores nos faz construir falsas crenças que geralmente nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Pesquisas revolucionárias e atuais em neurociência identificaram que apenas 20% dos indivíduos e equipes conseguem chegar ao seu verdadeiro potencial, enquanto 80% desperdiçam tempo e energia vital e não conseguem atingir seus objetivos, sejam eles na vida pessoal ou profissional. Isso acontece porque dentro da nossa mente estão 10 sabotadores inconscientes, também chamados de inimigos ocultos, com um conjunto de padrões mentais e automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e suposição, que trabalham contra o que é melhor para você. Está ligado às minhas crenças, à minha percepção do mundo, o meu contexto familiar, está ligado à minha percepção de sobrevivência, que iniciou lá nos primeiros anos de vida. É interessante a gente pensar que o sabotador, de uma certa forma, ele foi bom durante um tempo da minha vida. Então vamos imaginar. O que acontece com a mente, com o ser humano quando chega no mundo? Então eu chego aqui, enquanto criança, e eu tenho esse meu mundo, esse mundo que me recebe. Qual a minha percepção desse mundo? Esse mundo, quais as estratégias eu vou precisar desenvolver durante os primeiros anos de vida para que eu me torne um adulto, para que eu possa trazer ao mundo as próximas gerações. Entende isso? Isso é inconsciente. Todo ser humano que chega nesse mundo, ele tem essa percepção. Como é que eu vou sobreviver dentro desse ambiente? Quais os recursos eu vou precisar desenvolver? E aí que começam os sabotadores.
baseado no que na percepção desse indivíduo no mundo, vai ser gerado então os sabotadores. Os sabotadores mentais são os responsáveis pelas sensações de fracasso e desmotivação. São eles: o crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Vale a pena a gente pensar que existe um sabotador macro que chama crítico. O que é o crítico? O crítico é aquela percepção que todos nós temos. O crítico é universal, todo ser humano tem. Então é aquele gelinho na barriga que eu tenho quando eu estou fazendo uma coisa que eu não me aprovo, sabe? Que eu não gosto do que eu estou fazendo, e aí eu acho que não tá bom, e aí eu acho que o mundo não é um lugar tão maravilhoso assim. Eu começo a encontrar defeitos em mim, defeitos nos outros, defeitos no mundo. Começo a ficar insatisfeito com a minha vida. Começo a achar que parece que eu sou inadequado, sabe? Parece que o mundo não está funcionando direito. E eu começo a ver muitos defeitos em tudo e todos. Então esse é o poder do crítico. Isso num nível equilibrado me faz crescer como ser humano. Mas isso num nível muito acentuado pode me trazer muitos problemas. E a partir desse sabotador crítico, que é o universal, ele é esse sabotador que vai desenvolver os sabotadores auxiliares. A primeira coisa é tomar consciência. Puxa, eu olhei para a minha vida e eu agora tomei consciência que eu já sou um adulto, já deveria estar seguro no mundo, já deveria estar cuidando da minha vida de uma forma equilibrada, já deveria encontrar satisfação no que eu faço, já deveria estar feliz com as minhas realizações, mas eu ainda me comporto como vítima. Eu ainda estou me vitimando. Opa! Antes eu não tinha consciência disso, agora eu tenho. Agora eu comecei a perceber, porque com esse conhecimento eu tomei consciência de que eu me comporto assim. Então esse é o primeiro ponto. E aí depois que eu tomo consciência do sabotador, aí eu preciso transformar, deixar essa minha mente mais vigilante. Então toda vez que eu estou me comportando como vítima, eu preciso lembrar que eu estou me comportando assim. E aí a gente começa a mudar, a desenvolver novos comportamentos, novas crenças a respeito de mim, a respeito do mundo, a respeito das circunstâncias. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou um pouco sobre o empreendedorismo feminino que se fortaleceu durante a pandemia, o início da pandemia no ano de 2020. Mesmo com a dificuldade de acessar crédito, as mulheres não desistiram e foram atrás da realização de seus sonhos. E fica aqui a nossa homenagem. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, que essas mulheres continuem lutando para conquistar os seus sonhos, a qualidade de vida, a independência tão almejada. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. E você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela dizendo o que você gostaria de ver abordado aqui no programa. Seja a nossa discussão principal, nas entrevistas ou nos nossos quadros. Nós temos o perfil, o Faço Bem Você Também, o Papo Indica, o Terapia Integrativa, o Arte Instrumento. E você tem 2 canais para nos dizer o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Um deles é o nosso Instagram, @papocomela, e o outro é o nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com. Tenham todos um excelente fim de semana. A gente volta na semana que vem trazendo mais informação para você. Até lá!